Olá pessoal, Shalom Aleichem, tudo bem com vocês? Tanto a fé religiosa, o judaísmo, entraram ontem, no mês de Tishrei, aonde se comemora o Rosh Hashanah, e com certeza já aconteceu também o Rosh Chodesh, e daqui a alguns dias vai acontecer Yom Kippur. Esse mês, ele traz essa didática, certo, de renovação, de ano novo judaico. Esse ano novo judaico é baseado da criação até os dias de hoje. Então, no calendário judaico, da criação até hoje, são 5.783 anos, tá certo? É uma contagem baseada nas gerações de Gênesis até Noé, e aí tem mais gerações. Nós vemos dentro da Bíblia essa didática de contar as gerações, e por essas gerações é feita a contagem, certo, dos meses, tá certo? Então, dos anos também. Então, assim, eu vou colocar aqui as lupas, porque eu vou ler alguma coisa referente a esse mês, tá certo? De Tishrei. É um mês aonde treinamos a liberação de alguma coisa que está em nós. Tanto emoções, vamos dizer assim, negativa, emoções ruins, certo? Liberamos perdão antes que alguém nos perdoe. Isso é algo particular, porque é uma limpeza de sentimentos, é uma limpeza de energias negativas e de emoções que não competem com esse mês, né? Yom Kippur é um dia do perdão, que é nesse mês, aonde, segundo a tradição judaica, o Eterno passa 10 dias, né? Hashem passa 10 dias passeando, o grande rei, né? Passeando na terra e vigiando a gente mais de perto. É uma didática para entender que o Eterno está em nosso meio, mas isso ele já está todos os dias. A Cabala fala que ele está dentro de todo ser criado, e a gente entende que essa metodologia judaica, né, é mais para você entender o conceito de que o rei está aqui, vamos dizer assim, tá certo? Então, assim, nesse mês de Tishrei, nós temos muita coisa boa para se aprender durante esse mês. Ou seja, dentro do calendário judaico, a gente tem 12 meses. Eu vou abrir aqui para mim não me perder aqui na didática, tá certo? E na ordem também dos meses. Nós estamos em, vamos dizer aqui, Tishrei, tá certo? Tishrei, ele está ligado à tribo de Efraim, né? O filho de Yosef. Nós temos Tishrei, aí temos Reshvan, nós temos Kislev, nós temos Tivet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz e Av. Esses são os meses do calendário judaico. E Elul, né? Porque Elul foi o mês passado, e esse mês é o mês de Tishrei. Então, 12 meses. Cada mês desse está ligado com as tribos de Israel. E cada tribo tem uma cor. E essa cor está ligada às pedras, né, as 12 pedras do éfod, né, do peitoral do sacerdote. Tudo isso dentro da Cabala tem uma ligação profunda. Também está ligada a uma vida de espiritualidade, ligada à espiritualidade, não propriamente à religiosidade. A religião, como a Cabala fala, é o primeiro passo que a gente deve dar, né? Mas ali existe um tipo de aprisionamento que a gente tem que sair, né? Eu postei essa semana nos stories, tanto do Facebook como do Instagram, que quando você se importa com a religião do outro, você ainda não conheceu Deus. Se você espera que um Messias desça para resolver os seus problemas, você não conheceu Deus ainda. Então, assim, quando você está puramente ligado a uma religião
certo? Alguma entidade religiosa, e você diz que ali é sua única verdade, que todo mundo está ali, tem que estar ali para ser salvo, né? Você também ainda não conheceu Deus. Existem muitos tipos de prisão que nos aprisiona, né? E as que mais nos deixa doentes são aquelas invisíveis, que a gente entende que é verdade e não é. Ligando toda essa questão, que é um mês de libertação, é um Deus é um mês de liberação, vamos dizer assim. Existe no livro de Platão, chamado A República, o mito 7, né? O sétimo mito no livro, fala sobre o mito da caverna. E eu já tinha visto pessoas falar, tem filmes falando sobre isso, tá certo? E a gente não, quando vai para o texto, pensa que está lá, como está nos filmes, complicadíssimo. Mas quando você ler o mito, né, literalmente dentro desse livro chamado A República de Platão, você vai entender quão duro é sair de uma prisão, o quão difícil é sair de uma prisão. Vou citar aqui um pouco a ordem do mito da caverna e a gente vai entender um pouco sobre o que os meses, né, judaico, se você usar ele dentro de uma liturgia cabalística ou propriamente judaica, né, racídica, você vai entender que cada degrau, cada mês vem trazer para nós uma oportunidade de sair da prisão, de sair, de tirar nossa mente da matéria, porque é isso que a gente faz. Quando estamos com a mente muito ligada ao material, tá certo? Não é que ele faça mal, ele faz parte da realidade. Ele está aqui presente. Nós somos material e somos espiritual. Mas quando a gente se entrega 100% à matéria, nós pedrificamos, né, a nossa alma junto com o corpo, e é praticamente impossível nos libertar. Então, o mito da caverna de Platão, ele fala que pessoas pessoas foram colocadas, desde nova viveram amarradas, certo? De frente para uma parede, acorrentada, sem poder mexer a cabeça para nenhum dos lados, nem esquerdo nem direito. E o que eles vê são reflexos de pessoas que passam fora da caverna, e que um fogo faz sombra entre eles e a parede. O que eles vê são sombras de pessoas passando e vozes, né? E muito barulho. E aí ele pergunta no seu diálogo, né, com quem ele está falando, se aquelas pessoas fossem libertadas da caverna, como seria a vida delas diante de uma realidade, tá certo? Então, assim, dentro do mito, ele é muito complicado de se ler, mas devagarzinho você vai entendendo a temática, a didática do que ele quer falar com o mito. O mito, ele fala de uma prisão, claro que é um mito, certo? Que Platão cria, que Sócrates cria, né? Mas quem escreve é Platão. E aí a gente vai ver na discussão que há um entendimento, um ensinamento profundo de pessoas que estão numa ilusão, num mito, mas que aquilo para eles é a pura verdade. E se colocarem ele fora do mito, ele vai haver muitas dificuldades para lidar com a realidade. A primeira coisa que eles vão ter, vamos dizer assim, problemas grandes, é olhar para o sol ou para a claridade do sol. Primeiramente para a claridade do sol, depois para o sol. Ver a água, ver o mar, ver a terra, ver pedras, ver pessoas de verdade. E ali o mito vai relatando que se eles saírem de repente daquele mito, certo? Da caverna, daquela pouca realidade, que é uma ilusão criada, né, pela sombra que passa do povo e reflete na caverna, quando eles vão dar com a luz do sol, eles vão ter uma dor grande nos olhos. E vão querer voltar. Vão ter dificuldade em nomear a água, perguntar o que é aquilo, vai aprender tudo de novo, mas que vão ali lidar com a realidade, com a verdade, não com o mito que estava antes. E ele fala que para muitos ali, é melhor voltar para a caverna. É melhor voltar, porque não vai haver muito esforço, não vai haver dores musculares, não vai haver dores na mente, na vista, não vai haver esforço para reaprender algo novo. Então aí é onde está.
muitas das vezes a gente precisa aprender, precisa sair da caverna. Essa é a grande mensagem do mito da caverna de Platão. A gente tem que estar sempre, né, todos os meses, aprendendo algo novo, lendo algo novo e deixando os mitos de mão. O que eu vou falar aqui, algumas pessoas se lembram, outras não lembram, né, da novela Roque Santeiro, novela muito polêmica da época, e o que me marcou muito foi um personagem dessa novela Roque Santeiro chamada Mocinha. Praticamente ligou essa questão ao mito. Eu estava assistindo e lendo o livro, vamos dizer assim, essa novela muito antiga, 30 anos atrás, eu acho, eu assisti ela em um aplicativo de stream. E aí, o que faz a mocinha? Ela sempre esperou o Roque Santeiro, que tinha sido morto há 17 anos, e se guardou, né, para o Roque Santeiro, que é o grande personagem da novela. E ele chega de repente e ele balanceia os grandes da cidade. E ninguém pode falar que ele voltou, porque o mito iria por terra, certo? Então existem duas coisas na novela que me chamou muita atenção, que é o que acontece na realidade mesmo. O que faz as pessoas, certo, não saírem do mito, da mentira, do engano, e ir para sair da caverna, é o conforto que o mito dá, né? É a ilusão que o mito traz. É o conforto, é a segurança, e ele está ali amparado pelo mito. E enfrentar a realidade é dolorida. Então, quando a mocinha descobre que o Roque Santeiro voltou, que ele não tinha morrido, teve uma relação com ele, ele não atendeu os seus pedidos, e aí ela percebe de que é melhor voltar para o mito. Quando ele chegou, ela rasgou o vestido novo, que ela tinha feito de casamento, e se entregou a ele. Depois ela viu que ele não era uma boa peça, né? Não era o que ela esperava, não casou com ela. O que ela fez? Ela fez outro vestido novo e preferiu acreditar no Roque Santeiro, que ela acreditava como mito, de que no verdadeiro. Porque o verdadeiro não era o que ela queria. Não satisfez, certo, os desejos dela. Ela preferiu ficar com o mito, com a mentira e com a ilusão. E no final, o que o rapaz tentou fazer, ou seja, libertar a cidade do mito, né, que é a cidade de Asa Branca, não conseguiu. Ficou com a mesma ideia, com a mesma coisa. Tanto a personagem central, né, mulher, né, que era a mocinha e o Roque Santeiro, os dois não conseguiram. Ele chegou para libertar a cidade do mito, falar que ele estava vivo e não conseguiu. E ela esperava o mito. Quando o mito chegou, né, quando o verdadeiro Roque chegou, que acabou com o mito falso, não supriu as necessidades dela, e ela preferiu voltar para a caverna, ficar na caverna. Então, resumindo aqui, o que eu quero falar para você é que quando você deixa uma comunidade, sai de uma comunidade, sai de uma religião e busca algo além daquilo que estão te dando, você vai haver um pouco de sofrimento, de dores, para reaprender ou para aprender algo novo, e isso às vezes nos gasta muito tempo, muito dinheiro, muita chateação, perdemos amigos, perdemos pessoas que diziam que eram nossos amigos, e quando trocamos assim de ideologia, né, acontece isso, né? Então o mito em nossa sociedade, tanto a do passado como nos dias de hoje, ainda sobrevive, porque o mito carrega você, né? Existe estava lendo aqui um livro, não sei que livro era, depois eu lembro, que ele fala que o povo de Israel, quando chegou no meio da travessia entre o Egito e Canaã, eles sempre queriam voltar para o Egito. Quando o negócio acochava, eles queriam voltar para o Egito. E aí, numa das narrativas de um dos rabinos da Kabbalah, o que ele faz? Eles pedem para ir visitar a terra de Canaã e ver como é que é lá, né? Como é que é lá. E aí eles trazem um relato muito aterrorizante, muito terrível,
que os gigantes tinham tantos metros e que eles eram como formigas diante dos gigantes, e que a terra não era muito boa, e que a terra ia consumir todo o povo de Israel. Diz o sábio que eles trouxeram aquele relato porque eles não queriam sair, não queriam entrar em Canaã e lutar, brigar, ajeitar a terra, trabalhar e fazer o que a terra prometeu para eles. Eles não queriam isso, queriam ou voltar para Israel ou ficar ali como estava, porque ali, onde eles estavam, existia a nuvem de fumaça, aliás, a nuvem que cobriam eles o dia todo, do sol, do calor, né? E dava ali uma segurança para eles. E à noite tinha uma coluna de fogo. Então eles não queriam, porque eles não queriam sair do bem bom, do conforto, não queriam ter responsabilidade. Isso acontece com as pessoas que estão em um canto que dão muito conforto, que dão a moleta para andar, não querem tirar a moleta. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que entender, o mito, ele traz conforto, traz segurança, a ilusão traz conforto, o mito, ilusão, mentira, traz segurança, traz conforto, alguém está ali te sustentando. Por que você não quer deixar aquele mito? Não quer deixar a caverna? Porque você vai lidar com as suas próprias problemas, vai resolver, vai ser você e só você mesmo. Tem uma frase muito forte dentro do Pirkei Avot, são 4 frases, mas eu gosto muito de 2. Se você, se eu não for por mim, quem será? E se não for agora, quando? Isso resume muito a questão de não sair da caverna, né? Há algumas interpretações da caverna, do mito de Platão, né? O mito da caverna de Platão, que é contada bem interessante. É uma interpretação que alguns saíram, né, da caverna e continuaram, deram conta de olhar para o sol, para a luz do sol, para o próprio sol, olhar a água, aprender tudo de novo e foram embora. E alguns voltaram para a caverna para tentar, vamos dizer assim, relatar o que eles viram de bom. E foram mortos, né? É como a gente vê na realidade isso mesmo, que alguém quando descobre uma verdade que vai tentar libertar alguém, ele é chamado de radical, de herético, de heresia, de revolucionário, e não aceita, porque o mundo quer que fique nessa boa assim, né? O mundo vive de pão e de circo, ou seja, dá aquilo que alimenta, um pouco de diversão, e o povo fica numa matrix, numa prisão eterna. Ligando isso com esse Rosh Hashanah, né, o Ano Novo Judaico, é que a gente põe expectativa de renovação, e todos os meses nós temos energias, temos uma dimensão, temos uma janela cósmica para reaprender, para mudar, para sair da caverna todos os meses, e em todo o Shabat. O próprio Shabat também é uma conexão, é um dia de espiritualidade que você busca mais a Torá, busca o espiritual. Então, pessoal, que nesse Rosh Hashanah, certo? Ano Novo Judaico, estamos próximos do Yom Kippur, dentro da Cabala, dentro do judaísmo, há toda uma metodologia de uma liturgia, existe um Sidur, uma ordem para seguir passo a passo, tá certo? Toda essa questão que nos leva, né, que nos tira do nível literário, nos tira da caverna, nos tira do mito, da ilusão, e nós vamos à luta. Vamos lutar por nossa alma, por nosso perdão diante do Criador, diante do Eterno, diante de Hashem, diante do grande Rei, né? Que existe não existe outro poder fora dele, não existe, né? Uma das frases que também postei nos stories do Facebook e do Instagram é que se você acha que existe um adversário, vamos dizer assim, se você crê que existe uma força, um adversário fora de você e não dentro, você não conhece o Criador. Isso dentro da árvore da vida, Eitz Haim, existem vários conceitos, vários tratamentos, vários entendimentos sobre isso, sobre a nossa fuga, sobre a nossa saída dessa realidade que é criada pela ilusão, pelos mitos que foram criados e foram nos embutidos na cabeça à força. Então, pessoal, Shalom Aleichem, e que possam compartilhar, se inscrever no canal A Luz da Kabbalah.